Paz e graça, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o reverendo Nilson Santos. Eu quero trazer aqui uma breve reflexão da palavra de Deus que se encontra no capítulo 3 de Gênesis. Eu não vou fazer a leitura, apenas vou comentar e peço que vocês sejam atentos, né? Esse texto que fala sobre a queda do homem. Em Gênesis nós vemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e Deus colocou o homem num teste no jardim do Éden, e sabemos que o homem ele poderia comer de todos os frutos, mas não poderia comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, e o homem assim, então, ele desobedeceu a Deus, comeu do fruto do conhecimento, e isso trouxe consequências terríveis, né? A morte, o pecado e a morte para a vida da humanidade. O texto no capítulo 3, lá no verso 8, vai nos mostrar aqui como o homem ele passa a reagir diante de Deus por conta do pecado. O texto nos fala que o homem ele se escondeu da presença do Senhor porque ele teve uma percepção de estar nu. E aí o texto nos mostra que o Senhor ele passeava no jardim na viração do dia. Então podemos ver aqui a primeira consequência é a rejeição que o homem passa a ter a Deus. A primeira consequência do pecado é que o homem passa a rejeitar a Deus, a fugir da presença do Senhor. Mas há uma segunda consequência que está no próprio verso 8, quando o homem ele tem essa percepção de estar nu. Ele passa a se rejeitar, ele passa a ter uma dificuldade de relacionamento consigo mesmo. E há uma terceira, que é o homem rejeitando o seu próximo. O verso 12 mostra que Adão coloca a culpa na sua mulher. O ser humano ele não apenas peca, mas ele tem a dificuldade de admitir como sendo o responsável pelo pecado. Ele sempre tenta, de alguma maneira, aliviar a sua consciência, aliviar o peso da sua atitude, transferindo, terceirizando a culpa para o outro. Foi a mulher que tu me deste. O texto de Gênesis nos mostra que, depois disso, Deus ele começa a trazer juízo, ele faz o acerto de contas. Ele traz julgamento sobre o homem, traz julgamento sobre a mulher e também sobre a serpente. O texto fala que Deus ele fere a terra e a partir daí então o homem terá uma relação um tanto dificultosa com a terra. Portanto, o pecado do homem ele passa a ser holístico, ele passa a ser um problema do homem para com Deus, do homem consigo mesmo, do homem com o próximo e do homem com o meio ambiente. O texto nos mostra que o homem ele se apresentou a Deus com folhas de figueira, ele tentou se cobrir com algo que ele mesmo produziu. Mas Deus rejeita e Deus cobre o homem com pele de animal. Teologicamente, nós podemos ver aqui algo que tem a ver com a questão da graça divina. Ou seja, da incapacidade do homem de se apresentar diante do Senhor com algo que possa cobrir a sua vergonha, a sua nudez, a sua condição espiritual. Assim como também o Deus que misericordiosamente ele cobre o homem com a pele de um animal. Isso sinaliza que algum animal morreu para cobrir o homem. Isso aponta para uma realidade futura de que Jesus Cristo seria aquele que na cruz do Calvário ele seria despido para poder com a sua obra de graça, de misericórdia, mas também de justiça, ele nos cobre com as suas vestes de justiça. Por meio da morte de Cristo, nós temos a nossa vergonha, a nossa nudez coberta e podemos nos aproximar diante de Deus. No capítulo 3, no verso 15, nós encontramos uma promessa de Deus em relação à descendência, à semente da mulher. Que a semente da mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, de que no futuro, na pessoa de alguém que nasceria da mulher, teríamos a solução para o caos instaurado pela desobediência do homem. E sabemos que a semente da mulher é Jesus. Ele é aquele que nos cobre com as suas vestes de justiça. Ele é aquele que nos dá acesso ao Pai, não porque somos dignos ou merecedores, ou porque nos apresentamos a Ele com obras que produzimos, mas nos apresentamos a Deus com obras produzidas pelo seu próprio Filho. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.